Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também a mais um episódio da Visio Arena, nossa comunidade de People Analytics, um espaço para a gente trocar bastante informação, compartilhar bastante experiência com profissionais do mercado, aprender muito também sobre People Analytics. Sou Leonardo Bravo, moderador desse papo, estou junto aqui com o Cleiton Pedro, também moderador desse papo e Managing Partner da FESA, além do Daniel Freitas, que é um dos founders da Visio. E a gente tem hoje uma convidada para lá de especial, que é a Elide Souza. A Elide é Head de People Analytics do Banco BV. Topou vir aqui conversar com a gente, contar um pouquinho sobre como tem sido essa experiência de People Analytics. Então espero que você aproveite bastante esse momento. Logicamente, sempre bom lembrar, não se esqueça de se inscrever no canal, para você receber aí novos episódios, notificações. Convido também, se você não assistiu outros episódios, a você também assistir, porque tem muita coisa legal. E, logicamente, acho que ninguém melhor para apresentar a Elide do que ela mesma. Então, Elide, seja bem-vindo, obrigado por participar desse momento com a gente. Queria te pedir, então, conta um pouquinho para todo mundo, para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, quem é a Elide, de onde você vem, o que você faz. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom, pessoal, obrigada pelo convite. Eu sou a Elide, eu sou baiana, eu moro aqui em São Paulo já há mais de 10 anos. Eu atualmente sou gerente de People Analytics e HR Tech do Banco BV. Eu comecei a carreira trabalhando numa área que não era dados, eu já trabalhei em muitas áreas, só que eu sempre fui muito curiosa por Analytics, então eu já trabalhei dentro de Legal, trabalhando com Analytics, dentro de prevenção à fraude, já trabalhei com produtos. Eu ouvi falar de People Analytics e me interessei. Eu achei que seria uma área que teriam poucos profissionais que conhecessem dos dois mundos, porque eu também já tive experiência em RH antes. Falando de People Analytics mesmo, eu tive experiência de trabalhar com um pouco mais de ação mesmo na RAP, que foi minha experiência antes do BV. Que antigamente eu já tinha trabalhado com RH, mas muito aquela coisa de reportar headcount, de contar muito o que aconteceu. De trabalhar mesmo atuando na tomada de decisão da empresa, foi a partir de quando eu trabalhei na RAP. E depois, minha experiência mais recente no Banco BV, onde eu entrei como analista de People Analytics, e aí eu desenhei a área, a gente foi aumentando de tamanho, e aí hoje, dentro de People Analytics, a gente tem tanto a estrutura de dados, quanto a estrutura que a gente chama de Employee Listening, que é a parte de psicometria, e agora HR Tech também. Que legal, que legal. E assim, eu já vou puxar aqui, pessoal, as perguntas, mas fiquem à vontade. Queria aproveitar, Elide, que você contou, que começou no BV como analista, e aí começou a estruturar o time, tudo. Como que foi esse processo? Assim? Como é que era, na verdade, até antes de você chegar no BV, já tinha alguma coisa, já tinha uma estrutura? E como que foi estruturar essa equipe do zero, ainda mais num banco, num grande banco, que o mercado financeiro ainda valoriza muito, as questões de dados. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Isso, só complementar a pergunta, assim, como é que você... Porque você estava sozinha, no início. Como é que você prova valor sozinha para um presidente ou para o CHRO para depois justificar uma equipe? Como é que você fez? Perfeito. Bom, quando eu recebi o convite para trabalhar no Banco BV, acho que foi o convite que qualquer pessoa que trabalha com dados gostaria de receber. Porque eles disseram, nós temos muitos dados, eles estão estruturados, estão nos bancos de dados, a gente não sabe o que fazer com eles. Queremos alguém para fazer predição. E eu falei, não, para mim, eu vou agora. Eu estava trabalhando numa startup há quase 2 anos, que a gente sabe que 2 anos em startup é que nem anos de cachorro, né? Dog years. E aí, quando eu cheguei... o que eu percebi? Percebi que realmente o banco já tinha muito histórico. E isso facilita muito a tomada de decisão, a fazer predição, porque você tem muito como olhar para trás, né? Mas quando eu cheguei, o principal desafio foi primeiro convencê-los de que eles precisavam voltar alguns passos. Não era a hora de fazer predição quando eu cheguei. Era a hora de organizar um pouco mais, de fazer um pouco mais de diagnóstico com as coisas que eles já tinham. Então, eles eram muito bons, assim, eu sei qual headcount eu tenho mês a mês, desde 1900 e bolinha, eu sei quantas admissões eu faço, mas tudo muito retrovisor, porém, pouca explicabilidade. Então, por que meu SLA é esse? Por que eu não consigo fechar posições com mulheres em liderança? Então, eles não chegaram ainda no porquê, no explicativo, e já estavam querendo pular para a predição.
Então, acho que o primeiro desafio foi, primeiro, ajudá-los a entender o que eles precisavam fazer. Estavam querendo pular etapas, né? Então, voltar um pouquinho, organizar a casa. A gente usava Tableau na época e a gente tinha mais de 60 painéis, só para vocês terem ideia. Caramba, assim. bem grande. Então, e aí, obviamente, quando o pessoal do Banco BV fazia benchmarking com outras empresas, sempre ouviam, nossa, vocês estão muito bem. A gente não tem metade desses dados que vocês têm. E aí, nesse sentido, realmente era muito bom. Só que tinha oportunidade ainda de, tá bom, dado que eu tenho todos esses dados, como que eu tomo decisões com eles antes de começar a fazer modelos e predições, essas coisas. Então, eu acho que a primeira coisa que eu tive que fazer foi fazer um diagnóstico mesmo. Então, precisamos reduzir primeiro esse número de painéis, precisamos ser mais estratégicos nas análises que a gente vai fazer, né? Precisamos focar em uma ou duas coisas, porque, afinal de contas, eu sou uma, e são muitos temas, né, de People Analytics, e depois a gente vai estruturando para aumentar e dar outros passos. Então, eu fiquei quase 1 ano nesse processo de refazer as coisas, né, de tentar priorizar, criar KPIs, porque a gente não tinha indicadores. Então, tinha muito reporting, mas assim, tá bom, eu tô bem, eu tô mal, né? Tá dentro do esperado, tem alguma referência, como é que é o mercado, como é que eu já fui antes. E aí, nesse processo, eu já fui também desenhando como a área deveria ser, né? Quais papéis nós deveríamos ter em People Analytics, quantos headcounts, quando entra, como compõe. E aí, o interessante do Banco BV é que eles me deram total autonomia. Então, disseram, desenhe aí o time de People Analytics que você entende que é o time de People Analytics ideal. E é por isso que hoje nós somos em 6, para vocês terem ideia. Legal. Isso tem quanto tempo, mais ou menos? A área foi formada em março do ano passado. Nossa, então rapidinho Super a recente. área cresceu. A gente cresceu super rápido. E você tocou num ponto, Ed, que eu queria te perguntar, assim, você comentou desse primeiro desafio, né, de talvez pegar esses dados, tinha essa questão de retrovisor, mas também dar um pouco dessa acalmada dos ânimos, porque acho que é natural, todo mundo já pensa às vezes logo no fim, né, do que vai entregar, mas tem uma estrada muito longa para ser pavimentada nesse caminho. E acho que uma das coisas que talvez seja uma das dores, não só de People Analytics, mas acho que do RH como um todo, é uma coisa muito próxima à cultura, relacionada à cultura. Então, muitas vezes a gente tem esse interesse de implementar muita coisa, ou porque é legal, ou porque é hype, ou porque é importante mesmo, mas existe um pedágio ali que principalmente a liderança, os presidentes, diretores e tudo mais, tem que pagar, que é relacionado à cultura. E como foi isso para você, assim, quando você pega essa estrada que você pavimentou até chegar hoje numa equipe de 6 pessoas e fazer com que as pessoas também entendessem que não é questão só de pensar lá no fim, existe todo esse metade do caminho, esse caminho que está sendo pavimentado. Como foi isso para você, assim, explicar para os líderes, a gente tem áreas que têm uma necessidade das coisas muito mais rápidas do que outras, como é que foi dosar essa ansiedade e trabalhar com isso? Foi desafiador, porque eu lembro que quando eu cheguei no Banco BV, eu fiz aquele onboarding tradicional que você conhece, as pessoas das áreas. E era muito legal e, ao mesmo tempo, foi criando uma ansiedade em mim, porque todo mundo que me conhecia dizia, precisávamos de uma pessoa de People Analytics, a gente quer muito evoluir na nossa área. E sempre diziam assim, a minha área é muito madura no que a gente faz, mas o nosso ponto fraco é dados. O nosso ponto fraco é People Analytics. Então, quando eu cheguei, eu falei, poxa, que legal que eu estou sendo recebida no lugar que quer muito que eu esteja aqui. Porém, quando o tempo foi passando, eu fui percebendo que as pessoas entendiam que ter People Analytics era ter um dashboard com alguns dados da área deles. Só isso, né? E aí, na verdade, o que eu tive que fazer foi, primeiro, esse processo de educação. Então, gente, eu sei que vocês estão sendo cobrados por serem data-driven. Então, um dos comportamentos que o banco cobra das pessoas, né, é justamente essa questão de ser orientado a dados. E aí as pessoas querem muito provar que são, mas antigamente elas tinham essa mentalidade. Então, preciso de um dashboard da minha área, que se perguntarem sobre essa competência, está aqui meu dashboard, né? E aí, essa mudança, ela aconteceu de uma forma muito mais lenta do que da evolução da área de People Analytics, de fato. Porque eu tive que sair de um lugar onde eu conversava com as pessoas esporadicamente sobre alguma necessidade, e elas vinham em mim pedir algo,
para a gente ter um momento, rituais mesmo, que a gente olha para os dados e faz diagnósticos. Hoje, assim, eu fico muito feliz porque eu vejo poucas empresas que têm business partners e pessoas das áreas que conseguem falar sobre dados da forma que o pessoal no BV fala. Porque, inicialmente, a gente começou um ritual que a gente chama de Business Review, onde eu ia lá e falava sobre os indicadores, por que está vermelho, por que está amarelo, o que significa esse indicador, como faz para mudar. E hoje não. Hoje eu entro na reunião e quem apresenta são as próprias pessoas das áreas. Que legal. Então, as business partners falam sobre as áreas de negócio que elas atendem e falam, esse indicador está assim, o plano de ação é esse, você pode me ajudar. BPs pilotam, né? Exatamente. Antigamente, eles tinham muita dificuldade para entender, assim, coisas básicas de People Analytics. Então, começou no ano passado, um passo antes da gente chegar nesse nível, que foi, a gente juntava todo mundo e dava umas aulinhas. Olha, o mínimo que você precisa saber para apurar uma meta é isso aqui, o mínimo que você precisa saber sobre indicadores de RH é isso aqui. A gente nivelou e agora a gente separou, segmentou, cada um ficou muito especialista nos seus próprios indicadores. E é legal porque às vezes as pessoas vêm e falam, olha, tem tal empresa que acompanha esse indicador aqui, eu queria olhar também. Então, a gente melhorou muito. E como que tecnologia te ajudou aí nesse processo, Welly, de chegar aí nessa maturidade? Você falou que você começou com Tableau, né? E o que mais que você usou aí nesse... Quando a gente fala de People Analytics, a gente sempre fala daqueles 4 S's, né? Que é Systems, Science, Strategy, né? E Statistics. E quando a gente pensa em systems, normalmente, eu entendo, às vezes as pessoas pensam que é um software, né? E a área de tecnologia, acho que essencial. Tão essencial que hoje a gente é uma coisa só, né? Legal. A área agora é People Analytics e tecnologia, é tudo a mesma gerência, porque basicamente tudo que a gente precisa de dado vai nascer ali na área de tecnologia, né? O BV tem uma área de tecnologia que é apartada da área institucional por conta da natureza dos nossos dados, né? E eu percebia que, às vezes, a gente era um pouco desconexo quando eu cheguei. Então, pediam para implantar um novo learning system para a área de treinamento. A área de tecnologia ia lá, desenvolvia, ia na squad, entregava o sistema. E aí o cliente estava já na expectativa. Quanto que eu vou ver isso no dashboard? Na verdade, ele queria isso já, né? Exato. E aí eu falava, gente, eu nem sei que sistema é esse, né? Vou ter que fazer o ETL agora. Então, a gente era um pouco... Ainda não tinha essa sinergia. Legal. Então, a área de sistemas ajuda muito, principalmente porque quem está pedindo os dados, quem está pedindo para implementar o sistema, ele não entende se tem que ter se tem chave que faz relacionamento, ele não entende se precisa congelar os dados e salvando... Tem que limpar, tem que sanitizar, tem que ordenar. Se gera um hash, se é batch, não tem, né? Então, a gente tinha muita dificuldade quando eu cheguei nesse sentido. Mas, uma vez que a gente conseguiu unir as áreas, hoje, a área de tecnologia terminou a entrega. Se essa entrega é um dashboard, terminou a entrega quando o dashboard está entregue. Não é quando o sistema está implantado. Isso foi uma mudança de mentalidade muito grande. E eu acho que melhorou até a expectativa dos stakeholders. Porque a pessoa, quando ela pede uma coisa, ela quer o produto final. Não importa se é uma pessoa de analytics, uma pessoa de sistemas que vai fazer. Ou seja, a cultura foi muito importante também, né? A transformação cultural foi muito importante dessa mentalidade de conseguir entender a entrega como um todo e não é só a minha casinha, né? Isso aqui é... Legal. Esse é o trabalho mais difícil, né? Cultura, acho que esse aculturamento, né, acho que ele é uma peça-chave para que você consiga realmente colocar essas estratégias, essas iniciativas de People Analytics para rodar, né? Até porque se você não tem isso, você fica ali dando aquela... Você marreta, fica ali, né, talvez correndo atrás do próprio rabo, vamos dizer assim, né, e você não vê evolução. E talvez isso seja... Talvez, né, um dos grandes segredos, assim, talvez uma das grandes coisas que ajudaram realmente, né, e vem ajudando, imagino, vocês conseguirem ter sucesso na área. Muito legal isso, né? E assim, apesar da gente estar falando, né, de várias coisas, sucessos, né, várias entregas legais,
Eu imagino, Hélio, que você também tenha passado por vários desafios, né? Acho que algumas coisas também, Pegou talvez... uns perrengues aí pelo caminho, né? É natural, né? Que faz parte do processo, né? É um tabu falar de erros, né? De fracasso, de o que deu errado, né? As pessoas, realmente, elas não gostam de falar disso. Não, né? Então, mas são essenciais mas e a são... gente aprende quando a gente fala disso. E acontece. No final do dia. E né? acontece. E através deles, acho que a gente acaba aprendendo, né? Talvez até mais do que com os acertos. Com certeza. E aí, né, como é que foi isso pra você, assim? O que deu certo, mas o que deu errado também? O que deu mais ou menos certo? Eu tenho bastante história de coisa que não deu tão certo. Eu acho que, principalmente na RAP, Lá você também era People Analytics. Você comentou que tinha várias, né, trabalhou acho que com várias frentes já, mas lá também era People Analytics. lá era People Analytics, porém eu era a única pessoa de People Analytics e, assim como no BV, só que eu atendia 8 países e People Analytics para eles era muito diferente do que eu entendo como People Analytics, né? E isso realmente vai mudar de empresa para empresa. Se a empresa vê pessoas como Burn, People Analytics vai ser uma área para ajudar a reduzir custo, né? Sim. E o que aconteceu na RAP foi que nós tínhamos pouquíssimos dados históricos e os dados eles não eram muito bem estruturados. Então, quando eu cheguei, um exemplo clássico que eu sempre conto para as pessoas era que aqui no Brasil a gente tinha um controle dos colaboradores e a gente tinha assim uma Excel que falava Ana Paula entrou 13 de fevereiro. 13 de fevereiro, não tem ano, Ana Paula não tem sobrenome, Nossa. Ana Paula não tem matrícula, né? E aí, às vezes, a matrícula da pessoa era o próprio CPF dela, a DNI. Só que, em tecnologia, principalmente, as pessoas fazem muito job rotation entre empresas terceiras. Então, foi difícil para mim convencer as pessoas de que a gente deveria ter um mínimo de governança. Sim, e quando você fala em governança startup... É complicado. Não, você falou do CPF, o CPF é uma dor que às vezes eu vivo. Porque a gente, às vezes, né, poxa, deixa eu usar o CPF como chave. Só que tem muito CPF que começa com 0. E às vezes, dependendo do formato você vai usar, às vezes, no Excel, de célula do campo, ele não vai entender o 0 como um número. Então começa, sei lá, 0, 7, 0, vai começar 7, 0. E aí trava tudo, dá um nó danado, né? Mas você sabe que vamos falar assim, esse tema de tratamento dos dados, eu acho que ele é um tema que hoje é o primeiro quando você chega para olhar People Analytics, porque você chega e as pessoas falam, a gente tem muito dado, a gente tem não sei o que lá, mas quando você chega para olhar, a qualidade do dado, fica um pouco aquém. Como foi para você trabalhar nesse enriquecimento dessa forma, né? Porque você teve que modelar de novo essa base, né? Igual, não adianta, eu sei que uma parte foi cultural, né? Foi convencer as pessoas de que alguma coisa tem que mudar, mas o que mais você teve que fazer ainda? Não, esse foi um dos meus primeiros fracassos, assim, em Analytics. Porque como eu estava com dificuldade para convencer as pessoas de que elas precisavam seguir o mínimo de governança. Quando eu digo mínimo, é assim, eu admiti uma pessoa no mês de fevereiro, eu preciso que você me avise em fevereiro. Era esse nível de coisa que eu precisava, que não acontecia. E aí eu digo que foi um fracasso porque eu peguei aquilo para mim. Então, eu perdia muito tempo fazendo essa validação para ter o mínimo de confiança de que eu estava reportando o número certo. Então, assim, por exemplo, você precisava fazer uma rodada de investimentos, eu precisava ligar para cada gerente de pagamento de cada país para perguntar quantas pessoas tem. Nossa. Porque eu não confiava nos dados. Sistema. Que você já deveria receber, talvez, pronto, você acabou assumindo o papel de fazer isso. Né? Eu acho que eu perdi muito tempo tentando resolver o problema sozinha. Acho que esse foi o meu primeiro erro, assim, trabalhando na RAP. Então, eu tive que voltar e falar, não, eu não vou conseguir garantir, eu vou perder o mês inteiro só tentando garantir, e aí eu não vou ter tempo para fazer análise nenhuma, vai ser muito lento. E falando em startup, a última coisa que você quer é ser lento, né? Então, eu tive que voltar. E aí, eu criei um processo onde as pessoas elas tinham alguma vantagem em fornecer esse dado para mim. Então, cada gerente de pagamento era responsável por reportar quanto custava o quadro de pessoal ali, porque a gente fazia orçamento mensal e forecast semanal. Caramba! Semanal? E assim, talvez para alguém de Analytics fazer um forecast, calcular um custo de pessoal, seja uma coisa de praxe. Mas para uma pessoa de folha de pagamento, eles expendiam um dia da semana. Sim. Um dia da semana para fazer isso. No dia que reportavam, praticamente não faziam mais nada. Então, um gerente que parava ali, né? Praticamente 2 dias da semana para fazer aquilo. Então, o trade-off que eu ofereci foi
você me fornece os dados, eu calculo para você. Eu te faço trabalho pesado de uma forma fácil. Mas até eu chegar, né, nessa solução, eu sofri muito. Porque o CHRO perguntava, esse dado desse dashboard, você confia? Eu falava, não, desculpe, eu não confio. E ele falava, como que você não confia no seu próprio número? Então, acho que foi o primeiro erro foi esse. Foi tentar resolver sozinha um problema que eu não jamais conseguiria resolver sozinha. Muito bom. Legal. E aí acho que... Deixa eu fazer uma pergunta que eu queria ir para o caso de sucesso agora, o oposto, né? Que você possa compartilhar, né? A gente tem aí cases já que são clássicos, por exemplo, o projeto Oxigênio, projeto Aristóteles. Já tem algum projeto, case, assim, do BV, onde o negócio, o presidente chegou para a área de People Analytics e falou, olha, estamos com essa dor, estamos com essa hipótese, quero a ajuda de vocês aqui. Já tem alguma coisa que você possa compartilhar com a gente nesse sentido? Eu posso falar resumidamente sobre liderança, porque a gente sempre... Grandes empresas, normalmente, têm alguma métrica de management effectiveness, né? E no Banco BV a gente não tinha uma coisa única, uma métrica única. Tinha vários momentos no ano que a gente perguntava para as pessoas alguma coisa sobre a liderança, tanto do gestor, do líder, quanto da equipe, uma autoavaliação, mas eram momentos muito apartados. Então, chegava a hora de tomar a decisão. Eu vou promover esse gerente aqui para um passo 2, para uma posição de gerente executivo. Ele está pronto? Vou ter que reunir aqui, sei lá, X métricas e vou usar muito aqui do que eu entendo, do colegiado. E aí, toda vez que a gente vai para o colegiado, já começa a ficar, né, muito de relacionamento, já entram muito mais pouca vieses. Estatística, mais humano, né? Exatamente. Opiniões, né? Então, a gente não tinha uma métrica única. E a ideia dessa métrica única que foi criada não é dar um carimbo, assim, essa pessoa é um bom gestor, essa aqui é um péssimo gestor. Não é isso. Mas era meio que tentar entender o que a empresa esperava e calcular ali um score do quão aderente esse gestor é ou não, né, do que a empresa está esperando. E aí a gente ficou... Isso foi criado em 2021, quando ainda era sozinha. A gente acompanhou essa métrica durante todo o 2021. Em 2022, a área de pessoas contratou essa meta para si. Então, vamos diminuir a quantidade de gestores que a gente entende que não está aderente ao que a gente espera. E aí, o que eu acho que foi interessante, que é um case que envolveu a empresa inteira, é que agora, em 2023, o CEO tem essa meta. Que legal. Porque Olha, que top. a maturidade da liderança não é responsabilidade só da área de pessoas, né? Não, de então, forma alguma. Inclusive dos próprios líderes, né? Vamos falar assim. Eles mesmos têm que estar comprometidos com o seu índice, né? E foi uma mudança cultural muito grande dentro do BV, porque não era uma empresa que tinha costume de abrir as métricas assim, da forma como a gente abriu. Então, por exemplo, a equipe dava um NPS para você no final do ano, o seu gestor via. Mas você, diretamente, não sabia como sua equipe te avaliou. Então, ficava muito a par do feedback que seu gestor ia dar. E, às vezes, não tem referência, né? Como ele vai saber se um time que tem 5 pessoas, seu NPS é bom ou é ruim, né? E não tem transparência no processo também, né? E a pessoa fica do lado de cá sem transparência, ela também não vai te dar o dado depois, porque ela não sabe o que vai ocasionar, o que vai pontuá-la ali, né? Exatamente. Então, assim, você não está aderente com o que a empresa espera. O que a empresa espera, né? Então, a gente fez uma mudança cultural gigante, porque agora o gestor sabe como ele está sendo avaliado, ele consegue ter uma conversa ali franca com a equipe dele, saber o que a empresa está olhando também, né? Sim. Então, você está pensando, até para quem não é gestor ainda. Então, poxa, se eu quiser ser gestor, a empresa espera que eu tenha esses comportamentos aqui. Né? Então, foi uma mudança cultural grande e é uma meta que a gente já discutiu e que vai continuar sendo acompanhada nos próximos anos. É porque até ajuda também no própria parte de desenvolvimento, né? Na parte de criação de PDIs, né? Da própria pessoa saber, poxa, eu preciso me desenvolver nessa competência, né? Ou nessa questão. Então, acho que isso... O meu time está sentindo mais isso, né? Até... Talvez eu precise preciso me desenvolver, buscar uma pessoa talvez que internamente seja referência para bater um papo. Então é legal, porque aí você cria realmente esse norte, né? E aí, mais uma vez, a gente volta... É legal como as coisas voltam, né? A gente volta na parte de cultura mais uma vez. Cultura e liderança. Cultura e liderança, né? Aí, uma dúvida que eu fiquei, assim, que eu queria perguntar, Elid, então você entende que People Analytics muda completamente o dia a dia das pessoas no trabalho? Completa e totalmente. Legal. Tá? Esse exemplo da liderança foi mas eu acho que tem várias outras coisas que a gente pode usar People Analytics, né, para educar as pessoas.
Por exemplo, diversidade e inclusão, que eu acho que é um tema que muitas empresas hoje estão tentando evoluir, muitas fizeram compromissos, Sim. mas nem todas as lideranças entendem por que as empresas fizeram isso, né? Muita gente não sabe o que é SDG, né? E a área de dados tem esse papel muito importante de trazer à luz essas informações, né? Então, no banco, quando eu cheguei, a gente já tinha quantas mulheres na liderança a gente admitiu ano passado, quantas pessoas negras a gente tem no quadro de colaboradores. Mas a gente não tinha muitos dados para avaliar alguns aspectos que são frases que as pessoas dizem com frequência, mas que a gente tem dados e pode provar que é o contrário, né? Então, antigamente eu via muito assim, poxa, até queria contratar uma pessoa negra pro meu quadro, mas vai demorar muito mais para achar. Então, a gente fez uma análise. Já é um viés, né, no final do dia. Já é um viés. Mas a gente fez uma análise e provou que o SLA, pelo menos no Banco BV, é o mesmo. Perfeito. Se você contrata uma pessoa negra, uma pessoa de outra etnia. Quebrando o viés completamente para a pessoa sair do trabalho pensando na vida dela. Outras coisas, assim, por exemplo, gostaria muito de ter mais mulheres aqui em tecnologia, mas eu não encontro. Então, a gente foi no ATS e falou, olha, tá aqui seu pipeline. Você tem mulheres que se candidatam, essas mulheres não estão passando da fase de entrevista, não estão passando da fase de offer, sabe? Legal. Então, a gente foi meio que pegando essas frases que as pessoas falam e tentando desmistificar. Então, dá para usar dados para mudar muito. Legal. Porque agora as pessoas não falam mais isso. Porque a realidade não é mais essa, né? Você conseguiu provar com números que isso não é real, né? Talvez a pessoa se apegue a um outlier, né? Claro. Que acontece em qualquer situação, pode ter. Mas, no geral, a gente percebeu que não tem. Uma outra coisa também que não tem diferença na avaliação de performance. Assim, poxa, vou pegar uma pessoa e aí ela não vai performar igual, então vou perder muito tempo treinando, sabe? Então, todas essas coisas a gente consegue provar com dados lá na empresa. É uma mudança cultural grande, falando de legal. segmento financeiro, né? Lógico. Só um complemento, a Visio usa estudos de ONA, não sei se vocês usam também, de Organization Network Analysis, com esse foco também de olhar diversidade e inclusão. Então, pela rede, né, você consegue ver, por exemplo, Conexões, né? conexões entre mulheres e principais lideranças. Né? Então, por exemplo, se eu quero ter uma meta lá de 2030 ser 50-50 na liderança, por exemplo, só que a rede mostra que as mulheres estão distantes dos principais líderes, isso é um indicador de que talvez vá demorar para acelerar o desenvolvimento, porque uma coisa que desenvolve é quando você está em contato com os líderes mais seniors, né? Lado a E lado. a rede você consegue ver, por exemplo, ok, tenho diversidade, mas não tenho inclusão, né? Então, vocês já usam também lá ONA já estão nesse nível ou ainda não? A gente está começando esse ano a fazer um pouquinho de ONA através do 365 do Office. Legal. Que antigamente era fácil fazer no Slack, a gente não conseguia fazer tanto no Teams, né? Tá bom. Agora a gente consegue ver a força dos vínculos e uma das coisas que a gente está olhando é se esses grupos que a gente está falando de grupos não representados na organização, se eles estão isolados ou se eles só estão interagindo entre eles. Excelente. Sim. O que no final do dia é prejudicial para eles mesmos, né? Que acontece muito, né? A gente fica às vezes fechado no nosso Silos. núcleo, né? Nos nossos núcleos ali, acaba achando que a gente não está sendo aceito, mas a gente também não quer abrir para ser aceito, né? A gente É uma tá via de fechado. mão dupla, né, no final das contas. Relacionamento, né? Eu tenho uma pergunta para vocês dois. R ou Python? Olha lá. Vai você. Ainda bem que foram para eles dois, viu? Para os dois. R ou Python em People Analytics? Bom, eu gosto de uma abordagem híbrida. Eu gosto de seguir uma abordagem híbrida Saiu porque... bem, né? Foi em cima do muro, viu? Tá em cima do muro. Não, eu acho que cada tecnologia ela tem a sua qualidade. Eu entendo que existem Mas eu processos... tô começando People Analytics na minha empresa. Eu vou pro R, vou pro Python. O que eu faço? Vai pro R. Por quê? Mas por quê? Tô brincando. Mas por quê? Não, acho que quando a gente olha a facilidade de entrada, eu vejo que o Python tem uma facilidade maior pela forma como ele é ensinado, como ele é escrito, né? Ele é tipado, então você tem que seguir uma regra para que ele funcione. Então, isso aí já ajuda um pouco a construir o pensamento lógico. Então,
o Python ele se torna mais fácil. O R ele tem uma, entre aspas, para mim, uma vantagem que é uma grande liberdade. Então, quem tem uma tela em branco consegue desenhar qualquer coisa. Então, eu vejo o R como uma tela em branco que você consegue fazer uma pintura a óleo, uma pintura de desenho, um rabisco qualquer. Então, ele é muito mais versátil, talvez. Versátil. Não que você não consiga fazer e não tenha determinadas bibliotecas equalizadas entre as duas. Mas tem biblioteca que ela é trabalhada e desenvolvida para R. Então, a manutenção é maior no R, a atualização, o suporte que você vai ter de quem fez o pacote é maior. Então, principalmente nos níveis de scores, quando a gente está falando sobre os modelos de People Analytics mesmo, como os que a gente usa na Visio, modelos bifatoriais, modelos MIRT, etc. e tal. Então, esses daí são mais aconselháveis você ir para o R. Mas a gente, na Visio, por exemplo, usa uma abordagem híbrida. A nossa API, ela é toda construída em Python, mas o código que faz score, ele é um R. Então, a gente acopla as duas coisas, tá? Legal. Agora só isso. No meu time também tem gente que gosta mais de R, tem gente que gosta mais de Python. Eu comecei no R e agora eu tô mais fã de Python. Mas é muito da natureza do problema que você vai tratar mesmo. Mas eu acho que se eu estivesse começando hoje, eu começaria com Python. Mas não esqueço o R. Mas Fiquei, entendi. Só faz ali um caminhozinho. Mas você começaria o R, o Python, porque tem bibliotecas já prontas, é mais fácil para começar. Qual que é a... Eu acho que o Python Ou porque é mais barato, ele é mais... Por que você começaria por ele? Python é mais amigável. Mais amigável. O Pandas, mais user-friendly, tá? ele parece muito um SQL, né? Então, talvez, se você está saindo de um processo que está no Excel, Power BI, SQL, Python já está ali a escadinha, né? O R, ele é mais... Eu acho que ele é um pouco mais difícil. Eu acho que os notebooks são mais organizados no Python. Eu acho que as bibliotecas, elas têm muito suporte também. E tem uma comunidade que dá muito suporte. No R também. Agora, eu não sei como que é Composite, se tá no mesmo nível ou não. Eu acho que o Python tem uma vantagem, sabe? O Python tem uma vantagem, inclusive acadêmica, né? Se você for olhar, a grande maioria dos cursos de data hoje, eles estão focando em ensinar Python. Justamente porque essa porta de entrada, ela é mais simples, sabe? Na hora de você consumir aquele conteúdo, começar a transformar um pensamento estrutural. Para quem vem de uma programação orientada a objeto, por exemplo, que é uma pessoa que já está como programador, às vezes ele vai ver no R uma maior facilidade porque ele vai se ver livre de várias amarras. Então ele vai virar e falar assim, nossa, o mundo que antes para mim ele era quadrado, agora ele é redondo, retangular, triangular, eu consigo fazer um icosaedro aqui, consigo fazer uma loucura que for. Por quê? Porque abre um leque. Então, o Python, ele também tem, é óbvio, mas é o que eu falei, o início ele é muito mais estruturado para você aprender. E o que a Elid trouxe, ela trouxe muito bem colocado, os notebooks, quando você começa a usar um Jupyter, quando você começa a usar um Anaconda, quando você começa a usar esse tipo de tecnologia, os notebooks te ajudam a manter um pensamento estruturado e a começar um trabalho do início ao fim, que outra pessoa consegue sentar ali com pouco explicação, continuar, entender e continuar. Diferente do R, que é como eu estou falando, como tem muitas possibilidades, eu posso escrever um código com 10 linhas ou resumir esse código numa linha só. Então o R, como permite você encadear muitas funções dentro de outras funções, você acaba, às vezes, trazendo uma complexidade muito grande para o assunto. Tá bom. Pensando também, acho que no dia a dia de um analista de dados. Porque 80% do tempo você vai estar limpando dados. Ajeitando. E no final do dia criando um gráfico ali. E a interface gráfica do Python, eu acho muito melhor que a do R. Existem, não sei se você concorda. Existem bibliotecas que são mais, vamos falar assim, mais fáceis especializadas. de você... É porque, como eu disse, aí você vai fazer um gráfico no R, você tem que escrever, às vezes, vamos falar assim, 5, 6 linhas, colocar vários parâmetros, e às vezes no Python é um comando, só uma isso. função. Dentro da função já está mais explícito como que usa, sabe? Acho que tem essas vantagens mesmo. Também, quando você começa a programar, normalmente, se você não é uma pessoa que vem de programação, não estudou isso, você vai ser desorganizado. Então, uma pessoa vai ler seu código, só você vai entender. No Python, tem um ponto que você precisa indentar obrigatoriamente, ponto e vírgula. Então, você tem que escrever de um padrão que outra pessoa consegue entender assim, mesmo. Entender e dar continuidade. Mesmo que você não comente. Bacana. A sintaxe ajuda. Que é muito
aquilo que eu falei sobre ser forte tipado ou fraco tipado. Então o R ele é fracamente tipado, eu posso escrever um código em vez de escrever ele bonitinho, identado, eu escrevo tudo numa linha. O Python ele nem vai rodar. Ele nem vai deixar eu escrever tudo, ele vai dar erro. Então eu preciso seguir um procedimento, Ele é mais parceiro, né? Vamos dizer Não, assim. ele é mais estruturado. estruturado. Ele é mais estruturado. Ele necessita de pontos para funcionar. Igual ele te falou, eu tenho que colocar um ponto e vírgula no final, eu tenho que dar um tab aqui, eu tenho que ter um espaçamento, eu não posso pular uma linha, não pode ter Bacana. qualquer loucura. Legal. O dia a dia de quem dá sustentação e de quem trabalha é muito mais organizado e simples quando você trabalha com só Python. Legal. Agora, eu queria explorar você comentou que os primeiros anos aí foi muito de organizar as bases de dados e gerar os primeiros KPIs, relatórios, né? Mas eu imagino que agora vocês já devam estar aí fazendo os algoritmos aí para predizer, né? O que você pode contar para a gente hoje? Que algoritmos vocês já têm? Que tipo de problema vocês já estão predizendo ligado a negócios e pessoas? Tem o clássico, né, gente? Que é predizer quem vai solicitar desligamento. Ah, isso já está prontinho? Já está pronto. Desde quando eu cheguei, a gente já tinha. Só que a Legal. gente fazia com a área de ciência de dados. E aí, a área de ciência de dados do BV funciona como se fosse um hub que atende as áreas de crédito, de clientes, enfim. Mais consultivo mesmo. Só que quando você faz um modelo de pessoas, você não pode compartilhar todos os dados Não. que você gostaria de usar nos modelos, né? Com a área de ciência de dados. E um outro ponto é que as variáveis que a gente usava para fazer esse modelo de predição com eles eram variáveis muito categóricas. Então, assim, essa pessoa está há 1 ano no cargo dela, faz 2 anos que ela não recebe aumento, ela é num nível mais baixo, ou um nível mais especialista, etc. A gente usava esse tipo de variável para predizer se a pessoa ia sair ou não. Não é que não funcionava, mas quando você chega num líder e fala, o Léo está com a probabilidade alta de sair, ele vai perguntar por quê, né? E aí fica difícil você justificar, ele vai sair porque... Tem 2 anos no mesmo cargo. Exato, né? Isso não ajuda. Sim. O que a gente fez foi, quando eu cheguei, primeiro foi tirar esse modelo da área de ciência de dados para ter mais liberdade, para dar manutenção nele e usar as variáveis que mais interessantes, que eu não poderia compartilhar com a área de ciência de dados. Então, trouxemos o modelo para dentro de casa. Não melhorou muito a acurácia, porque as variáveis não eram de qualidade. Sim. Tinha bastante histórico, mas a gente precisava do fator comportamental, né? Que é aí que entra a área de employee listening e psicometria, que vai gerar, né, esses indicadores que vão ser os melhores preditores. Então, agora eu chego e falo, olha, essa pessoa tem um alto risco de sair, por quê? Porque ela não está comprometida, o engajamento está baixo, ela está com... O nível de ansiedade dela tá alto há não sei quanto tempo. risco de burnout, ela Exato. está insatisfeita com a liderança. Então, poxa, né, é muito mais fácil de Traz você... mais elementos, né? Muito Mas- mais. Não, O isso são modelo está muito elementos- mais completo, né? Muito Não, mais e são complexo. elementos que estão ligados à pessoa. Diretamente à pessoa, né? Que é o comportamento dela, né? Não é só o estado que ela está na empresa, que é o que aconteceu com ela dentro desses anos aqui, é onde ela está hoje na empresa. Não, é onde ela está agora na vida dela. Eu acho que essa que é a diferença, né? Edith? Exato. Eu acho que um dos maiores erros de quando a gente vai fazer modelo de prever quem vai sair é olhar só para o que acontece dentro da empresa. Dentro da Então, assim, cara, eu posso estar muito feliz aqui, mas nesse momento meu objetivo é ganhar dinheiro, não é ser feliz na empresa. Então, eu vou para a empresa que paga mais, né? Então, Sim, se eu não exato. consigo mapear qual é o motivador dessa pessoa, vai ser muito difícil fazer um modelo que acerte. Concordo. E um outro ponto, assim, que eu vejo, às vezes, conversando com outros profissionais de dados, é que tem um estigma, assim, que parece que People Analytics não é tão difícil, né? Uhum. Você trabalha em dados? Mas é no RH. Então, tipo, já... Né? Pô, né? Gente, são modelos altamente Altamente desbalanceados, né? Sim, Tipo assim, claro. às vezes você quer prever 3%, você quer prever 5% de saída, né? Sim. É muito fácil você fazer um modelo que acerta 99% de quem fica. É. Eu quero acertar quem vai sair, É lógico, né? lógico, né? A história é do meio cheio do meio vazio, né? Então, Exato. Só que nesse caso não é a mesma coisa, sabe? Exatamente, é Nesse diferente. caso você não consegue prever quanta água vai entrar. sim. Vamos falar assim, né? E tem algum outro modelo, além desse clássico? Tem que você esse de possa turnover, compartilhar, assim, de que é turnover? clássico. Tem alguns modelos que são explicativos Legal. também, principalmente baseados nos resultados das pesquisas. Então,
A gente hoje sabe o que influencia engajamento, a gente sabe o que influencia o INPS da empresa, a gente sabe o que influencia... Uns estudos de correlação, talvez, um pouco mais. Só que a gente não faz correlação... Também tem correlação, nem sempre Pearson, mas a gente faz regressão múltipla, teste T. Então, a gente consegue fazer algumas explicações nesse sentido. A gente faz rede psicométrica também, quando a gente fala de pesquisa, que eu acho que é bem diferente de quando eu vejo cases de empresa que analisam pesquisas, porque normalmente fizeram 10 perguntas, aí calculam o score por pergunta, coloca do menor para o maior e fala, Essa aqui. melhora a pior afirmativa com a menor nota aqui, você melhora. Não necessariamente, né? A gente consegue saber qual é a pergunta que se a gente melhora... Mais impacto. Gera mais impacto, né? Então, laço, a gente faz análise de regressão, né? Para saber quais são os fatores que influenciam o quê. A gente tem bastante previsão de coisa, pensando no cenário que a gente quer, né? Para 2030, de ter 50% de mulheres no quadro, de 35% de pessoas negras dentro do quadro BV também. Então, tem bastante cenário de razão de chance, para saber como que as pessoas promovem, como que as pessoas desligam. Vários cenários, assim, a gente usa Markov Chains para fazer as previsões de mudança de cenário. Porque a gente sempre pensa assim, tá bom, vamos fazer uma previsão no pior cenário possível. A gente consegue? Então, a gente tem... Todo mês a gente atualiza se a gente vai conseguir ou não, com quanto a gente consegue fechar. A gente tem isso também. E agora, recentemente... já faz um tempinho, a gente criou um scorecard para líderes. Então, quando vai fazer entrevista, se você for fazer uma entrevista para ser líder no BV, todo mundo vai ser perguntado as mesmas coisas. Legal. E aí, agora a gente está coletando para tentar ver, né, quais são... Para tentar predizer, né? Logo, talvez ano que vem, assim, quais são as pessoas que têm chance de terem mais sucesso como líderes. Como líderes. Que legal. Que legal. Interessantíssimo. E já que a gente falou, assim, né, acho que de tantos conteúdos, de tantas metodologias, o que você daria de sugestão, assim, Elid, para quem está nos ouvindo, ou através do nosso podcast, ou assistindo a gente, que queira se desenvolver em People Analytics? O que você acha que pode ser legal? Um livro, um vídeo, um filme? Cursos? Você tem alguma sugestão? Um curso? Se você está chegando em People Analytics agora, acho que antes de começar a assistir cases de pessoas que fizeram coisas muito interessantes, eu diria para primeiro entender qual é o contexto da empresa que você está, porque dependendo da empresa, People Analytics vai significar uma coisa diferente do que eu estou contando aqui, né? Eu estou contando do best case scenario, né? Uma área completa, que tem buy-in da liderança, que tem Mercado CEO, financeiro, que também tem Que a uma empresa tá vendo perspectiva valor, né? diferente. Sim, já tem buy-in. que já tem isso, né? Porque o que eu vejo é que, às vezes, as pessoas vêm muito preocupadas. Qual software eu compro, né? Como eu começo? Eu faço pesquisa, mas eu contrato uma consultoria, eu faço um curso. E aí, eu sempre digo assim, primeiro entende o que é People Analytics para a empresa que você trabalha, porque no final do dia, eu entendo que People Analytics é você ajudar a empresa a atingir o objetivo estratégico, né? Concordo. Você trabalha numa varejista e você sabe que o objetivo da empresa ali é... a gente vai abrir muitas filiais no Nordeste. Então, você enquanto People Analytics, você vai entender. A gente tem candidatos no Nordeste, a gente tem recrutadores suficientes. A cultura está adequada são para o os melhores? público-alvo? Assim, Quem são os melhores candidatos? quem são os melhores candidatos? A gente precisa contratar uma consultoria para fazer um processo seletivo em massa? A gente vai aumentar o time de recrutamento interno? Quanto a gente vai gastar para fazer isso? A gente tem os recursos suficientes? A gente está abrindo os lugares certos? A gente tem concorrência nesses lugares? Então, a gente está pegando o objetivo da empresa, transformando no objetivo de pessoas e ajudando a empresa, né? Mas aí pode ser que você chegue numa empresa que o objetivo é realmente diminuir turnover. Então, você vai lá e vai fazer um modelo de turnover. Então, acho que primeiro tentar entender exatamente o que você precisa fazer ali para você não se frustrar. Porque eu vejo muita gente, eu comecei a fazer análise textual. A sua empresa faz coleta de pesquisa? Não. Então, assim, né? Ou só faz uma vez por ano, né? Uma vez por ano na GPTW, sabe? E, assim, tudo fechado, então não dá para analisar muita coisa. Eu acho que tem que ter uma preocupação de não virar designer de dashboard. Total. Quando você entra numa empresa que é só você fazendo analytics, as pessoas normalmente aqui dentro de RH, principalmente, as pessoas não são acostumadas a fazer dashboard, a fazer análises por si só.
Então, vem uma pessoa que sabe, faz aqui pra mim, por favor, né? Um Ficar dashboard tirando aqui pedido, pra né? mim. E aí você acaba virando esse designer e não consegue, né, ser a pessoa que vai ajudar na tomada de decisão. Que não deixa de ser uma etapa importante, mas ela não pode ser vista como a Não é a única. final. Como a né? única, né? Exatamente. Porque hoje no Microsoft Learning Center tem horas e horas de conteúdo gratuito para as pessoas criarem seus próprios dashboards, né? Então, investiria mais tempo, talvez, fazendo uma masterclass uma vez por semana, uma vez por mês, o que fosse necessário para dar essa possibilidade para que as áreas façam seus próprios dashboards e passaria mais tempo resolvendo o problema. Partindo da premissa que a gente está super alinhado, a gente sabe o que a empresa quer, a gente tem os recursos, está todo mundo ali. Se não virou designer de dashboard, por onde eu começaria a estudar? Eu gosto muito do People Analytics for Dummies, o livro. Legal. Eu tenho esse também. Eu tenho, porque, assim, ele é muito bom porque ele vai literalmente de explicar o que é um headcount, o que é uma admissão, e no final você chega numa regressão logística. Então, se você passar pelo livro inteiro, você vai saber ali os básicos de People Analytics. Inclusive, quem está ouvindo a gente, se não entendeu dos 4 S, é só ler o livro que está lá nas primeiras Exato. páginas do livro, né? tem ali dentro do livro, Vamos é repetir verdade. o nome do livro aqui. Como é que ele chama? People Analytics for Dummies. Ou People Analytics para for leigos. Dummies ou para leigos, ok. Em português tem também. Legal. Não é um livro caro. Se E você... tem no Amazon Kindle, se quiser digital comprar mais barato, também tem. Tem também um Orgnostic, que tem uma masterclass de People Analytics. Aí eu acho que vale a pena para alguém que já trabalha há um certo tempo em People Analytics, porque ali tem casos bem específicos, assim, como que eu aumento data literacy do time de business partner, como que eu converso com finanças. Então, são coisas bem específicas que são muito úteis para quem já trabalha com People Analytics. Tem um livro que chama... Acho que é Diversity Scorecard, que é um livro que só traz métricas de diversidade. Que legal. Olha. Esse eu não conhecia. Diversity Scorecard. Isso. Boa. Ele é muito bom para quem estiver num cenário como o que eu tô. Que eu o tempo inteiro preciso ali estar acompanhando, porque se eu piscar, a gente perde, né? Tá muito desafiador. E pensando em cases, tem o livro do David Green, né? Que é People Analytics. Sim. Excellence. Só que esse livro... é para ler e falar, poxa, que legal que as empresas já estão chegando nesse nível, mas que talvez se você estiver começando não seja o livro ideal, porque ele está contando ali ele separou as melhores práticas, né? Sim. Lembrando até de que... mercados maduros, né? De Que mercados ainda maduros. não é ainda nem o Brasil, né? Eu até queria emendar numa pergunta que a gente vê que... acho que são 2 perguntas, né? O que os CEOs deixam na mesa a não adotar People Analytics hoje? O que eles estão deixando na mesa? Porque, assim, o Brasil... Eu brinco, o Brasil não é a Faria Lima, né? O Brasilzão não é a Faria Lima, né? E para esses CEOs desse Brasilzão, o que você falaria, né? O que você recomendaria? O que eles estão deixando na mesa pelo fato de não estruturar ou investir numa área de People Analytics? Excelente pergunta. Porque, às vezes, a gente não para pensar no quanto o People Analytics ajuda a empresa a reduzir custo, né? Porque, pensando assim, né, num CEO... Você nunca chegaria no CEO e ele diria, não estou interessado em reduzir custo, né? Porém, às vezes, a gente tem uma abordagem muito... Poxa, precisamos melhorar o clima, precisamos melhorar o engajamento e etc. E a gente não leva assim, olha, financeiramente isso significa para você esse retorno, né? Então, quando você não tem People Analytics, você não sabe quanto custa para contratar uma pessoa, você não sabe quanto custa perder. Então, se você não tem um modelo ali para dizer... E assim, a gente sabe que tem vários estudos que dizem que quando você perde uma pessoa que é talentosa, esse recrutamento ele é muito mais caro do que manter aquela pessoa ali, né? Então, se você não olha para esses dados, tem inúmeras oportunidades que você perde. Assim, eu tenho um case de uma empresa que eu trabalhei que a gente tinha 6 recrutadores e gastava milhões com consultoria, assim, tipo, um número absurdo com consultoria. E aí, eu fiz um estudo e eu falei, é muito melhor a gente ter recrutadores aqui. Por quê? Além de ser caro, essas pessoas que a gente contrata com consultoria, elas não estão ficando na empresa.
Aham. E aí a gente fez o processo inverso. A gente diminuiu drasticamente o que a gente gastava com consultoria, contratou esse time interno, teve um saving, mas a gente não teve um saving só no valor que a gente gastava com consultoria, a gente teve um saving com De turnover retenção também. também. né? É porque muitas vezes os custos eles acabam sendo indiretos, né? E talvez aí more uma grande dificuldade quando a gente fala de analytics, principalmente relacionados a custos, é quanto aqueles custos, como mensurar de fato esses Custos custos indiretos, indiretos. né? Porque às vezes, poxa, perdi uma pessoa e vai me custar tanto para repor, mas e quanto de resultado você vai deixar de entregar porque essa pessoa não vai estar? Quanto tempo o gestor vai ter que treinar a nova pessoa para ela executar as atividades da mesma forma que a anterior? Ou se é um Né? gestor e entrou, quanto ele pode ser destrutivo para aquela área. Exatamente. E Então, aquela área Isso. fazer um... e isso é muito difícil de mensurar. Né? E adicionalmente, Elid, a sua fala, eu acho que é muito, assim, né, como pensando não só em custo, mas no final das contas, né, seja uma empresa de serviços ou uma empresa de produtos, né, e sem querer trazer muito para um RHzão, já que o nosso objetivo aqui é Analytics, quem faz tudo numa empresa são pessoas. Né? Então, quando você conseguir maximizar ao máximo a performance, você vai conseguir trazer muito mais eficiência. Aumento de produtividade. E aí, qual que é a consequência? A empresa cresce. A empresa Então, tem mais ganhos. nos Estados Unidos eu estou vendo que a área de People Analytics, lá atrás, né, uns 10 anos atrás, ela era alguém que se reportava ao segundo nível, não se reportava ao CHRO. Né? Pois no segundo movimento, a gente viu que ganhou destaque e passou a reportar diretamente ao CHRO. Né? Agora a gente está vendo algumas empresas nos Estados Unidos, dado isso, esse ganho de produtividade que as empresas estão vendo, né? Que os profissionais estão se reportando diretamente ao presidente em algumas organizações. Você acha que isso é uma tendência também aqui no Brasil? Acho que vai demorar um pouco aqui no Brasil. O que eu tô vendo é cada vez... A gente está num etapa anterior, né? Mas eu tô percebendo essas linhas de reporting diminuindo, né? Mas eu acho que talvez a gente consiga chegar num caminho onde a gente tenha People Analytics até separado da estrutura de recursos humanos, mas com um papel de excelência operacional. Porque eu falei da redução de custos, mas a gente pode trabalhar também na obtenção de receitas, Concordo. né? Total. Então, Total. quando tem a área comercial, por exemplo, tem bastante... No Banco BV, a gente tem a área comercial clássica, né? Que Sim. faz as vendas. Então, a gente consegue saber quantos meses leva para um vendedor performar. A gente sabe quais são os segmentos que a gente pode trazer vendedores que vão performar mais rápido. Comportamentos de Sim. quem está performando para poder Comportamentos. desenvolver, Performance né? e por quê? Exato. Para poder desenvolver. Quem que é o próximo top performance, né? Quem que é o Exato. cara que está na linha do gol para ir para frente, né? Tem uma empresa... eu não lembro qual é a empresa. Bom, tem um case, que uma empresa que levou num evento que eu fui, que a área de People Analytics fez um web scraping do LinkedIn, analisou o concorrente, e eles sabem, assim, olha, né, na Índia, essa empresa que é concorrente nossa tem um hub de tecnologia, tem esses desenvolvedores, eles desenvolvem nessas linguagens, eles estão pedindo essas skills aqui nos job legal. postings. Então, imagina ele chegar no CEO, nos diretores executivos e mostrar tudo isso que está ali disponível, só que a gente não usa dados, né? E, às vezes, aleatoriamente, a gente pode se deparar com uma vaga ali, mas ele é diferente. Ele fez um mapeamento dos competidores usando um web scraping do LinkedIn. Então, acho que levando essas coisas, a gente vai ficando cada vez mais próximos, né, dos CEOs. E mais uma vez, quando a gente fala, por exemplo, de técnicas como web scraping, a gente volta naquela discussão sobre que ferramenta que eu uso, como que eu faço, né? E são todas técnicas que você vai conseguir usar vários tipos de ferramenta para atingir esse objetivo. Por isso que eu acho que é legal o que a Elid falou sobre ter na sua equipe perfis mistos, né? Onde você consegue direcionar um determinado desafio para um profissional e ele complementar com a qualidade do outro, e você vai construindo uma solução cada vez mais robusta e perene, né? Porque aquela pessoa no final do dia, se ela decidir para outro desafio, você consegue colocar outro profissional para rodar ali também, né? Com certeza. Bom, pessoal, eu particularmente aprendi muito hoje. Acho que foi um bate-papo muito legal. Queria agradecer imensamente ao Daniel, né? A você, Cleiton. Obrigado. E principalmente, Elid, obrigado pela sua presença. Espero que você também tenha aprendido, tenha gostado de estar aqui com a gente. Foi um prazer, gente. Legal. Obrigada pelo convite. Legal, a gente fica Obrigado. muito feliz. Você que está ouvindo a gente, né, ou que está assistindo a gente,
Continua acompanhando, a gente vai ter muita coisa boa para trazer. Em breve vamos ter novos episódios, né? Mas, enquanto isso, aproveite esse que a gente tem, compartilhe com seus amigos. Acho que é legal a gente disseminar esse conhecimento também. E a gente fica por aqui. Muito obrigado e vejo vocês no próximo capítulo. Um abraço. Até Valeu, mais. pessoal. Valeu, Tchau, pessoal. gente. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Viva o novo hoje. Construa o amanhã. Seja Visio.